Parabéns a você! Ô, gente, o vídeo hoje vai ser isso aqui, ó. Comemorar aniversários é coisa que os seres humanos fazem há milhares de anos. Mas o modo como nós o fazemos hoje em dia é relativamente recente. Se me pedissem para apontar algumas características de uma comemoração de aniversário atual da nossa cultura, eu diria que, normalmente, há um bolo. Sobre esse bolo podem haver algumas velas, mas aquilo que sempre acontece e nunca falta é aquele momento culminante e dramático em que os convidados se dirigem ao aniversariante e cantam os parabéns. Olha, eu sou um cara tranquilo e pacato. Quando eu saio de casa, eu já saio pensando em voltar. E eu aprendi que em festas de aniversário, o momento a partir do qual se pode ir embora sem causar constrangimento é justamente o momento dos parabéns. E eu já observei que não sou só eu que vejo isso, pois é só começar o parabéns a você para que uma certa fila de convidados já vá se posicionando para se despedir do aniversariante. Para mim, os parabéns são o momento mais importante da festa. Para as crianças, também, porque é a partir daí que normalmente podem ser comidos os doces, o bolo. Então eu refleti sobre isso. De onde veio essa música Parabéns a Você? E haveria algum direito autoral ainda sobre ela? A história do Parabéns a Você começa com Mildred Jane Hill e Patti Smith Hill, duas filhas do reverendo William Wallace Hill. Na casa desse povo, eu acho que aquela piada do Damon Hill não ia pegar muito bem, não. Patti foi uma reconhecida pedagoga que se aposentou como professora da Escola de Professores da Universidade de Columbia em 1935. Mildred, por sua vez, foi uma respeitada musicista, compositora e algo próximo ao que hoje se chamaria de antropóloga musical ou etnomusicologista. As duas, desde 1889, começaram a trabalhar em canções para a educação de crianças e o fizeram de modo que puderam, pouco a pouco, testar as canções. Elaboravam a música, cantavam com as crianças, viam se havia alguma dificuldade de memorização. E nesse trabalho, nesse esforço diário, chegaram a um conjunto de músicas que publicaram em 1893 com o nome de Canções para o Jardim de Infância, com músicas que falavam sobre borboletas, passarinhos, saudações entre os amiguinhos e, dentre elas, aquela música que ficou conhecida como Good Morning to All. Quando eu fiquei sabendo disso, eu achei tão bonitinho as professoras fazendo uma musiquinha para saudar as criancinhas. Eu achei tão lindo que, de verdade, me deu vontade de fazer isso com meus alunos do turno matutino também. Good morning to all. Good morning to you. Good morning, dear children. Good morning to all. Vai te ver. Com o tempo, a música se popularizou. E pouco a pouco, assim, sem que se possa indicar exatamente quem tenha tido a ideia, começaram a substituir na parte em que se diria Good Morning, Dear Children, por Happy Birthday e o nome do aniversariante nas ocasiões de comemoração de aniversário. Então, pouco a pouco, aquela música que no começo se limitava a saudar as crianças foi sendo utilizada em celebrações de aniversário.
Sobre isso, a pesquisadora de Harvard, Elizabeth Black, em seu estudo Celebrating the Family, demonstra que nos Estados Unidos as festas de aniversário só veriam a se popularizar no século XIX. E a cultura das comemorações envolvendo crianças da mesma idade daquela cujo aniversário se celebrava emergiram após o ano de 1870. Por volta de 1870, uma reforma educacional fez com que as crianças passassem a ser organizadas em séries com base no critério de idade, o que impulsionou a realização normal de festas de aniversário com crianças da mesma idade. Então isso gerou uma situação que, logicamente, viabilizou que aquela música se tornasse, naquele momento, o hino das celebrações de aniversário. A popularidade da música só fez crescer. Tanto assim que na década de 30, 2 filmes, Stella Dallas, Mãe Redentora no Brasil, e On the Avenue, Avenida dos Milhões no Brasil, apresentam a música apenas num modo instrumental no início de comemorações de aniversário, justamente porque àquela época as plateias já relacionavam a música às comemorações e os diretores entenderam que aquela mera parte da música instrumental já seria suficiente para indicar que aquilo se tratasse de um aniversário. E a popularidade da música só fez crescer e crescer. Em 1996, as irmãs foram inseridas no Hall da Fama dos Compositores, ganhando o prêmio The Towering Song Award, que é agraciado àquelas músicas que tenham influído de modo determinante na cultura norte-americana. E em 1998, o Guinness Book de Records reconheceu Happy Birthday to You como a música mais conhecida mundialmente na língua inglesa. Você sabe qual foi a segunda? For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, which nobody can deny, which nobody can deny, which nobody can deny. For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, which nobody can deny. Os direitos autorais nos Estados Unidos diferem um pouco dos direitos autorais no Brasil, mas não ao ponto de impedir que entendamos a história. Sobre o que recairia o direito? Bom, aqui nós temos uma música com uma letra. E tanto música quanto letra podem ser protegidas por direito autoral. No caso de Good Morning to All, tanto a música quanto a letra foram publicadas em 1893, mesmo ano da Revolta da Armada, mesmo ano de início da Revolução Federalista, mesmo ano de fundação de Belo Monte. Nessa época, ninguém aqui cantava parabéns a você e nem Happy Birthday to You. Talvez por isso, também em 1893, tenha sido pintado o grito para demonstrar a falta que Happy Birthday fazia na cultura popular. De todo modo, sendo a música de 1893 e a letra de 1893, haveria ainda algum direito autoral sobre ela? A resposta é não. Nos Estados Unidos, o prazo de vigência do direito autoral varia a depender de ter sido a obra publicada antes ou depois de 1978. Após 1978, o prazo de vigência costuma ser semelhante àquele que existe no Brasil, que seria 70 anos após a morte do autor. Mas antes de 1978, inicialmente o prazo de vigência era de 28 anos, podendo ser renovado por mais 28 anos. Após a alteração legislativa, houve a possibilidade de renovação por mais 47 anos e, posteriormente, após outra alteração, esse segundo prazo de vigência passou a ser de 67 anos. De qualquer modo,
Good Morning to All, letra e música, publicados que foram em 1893, não são mais protegidos pelo direito autoral, já tendo ingressado em domínio público. Happy Birthday to You, contudo, foi uma letra que se somou, ou que substituiu a letra original posteriormente. E a história de Happy Birthday to You é um pouco diferente daquela de Good Morning to All. Obra derivada é aquela que, resultando de alterações de uma obra originária, ainda assim tem a originalidade devida para que possa ser protegida pelo direito autoral. Ora, considerando que Happy Birthday to You é uma alteração do original Good Morning to All, não há dúvida de que se trata de uma obra derivada e que tem seu prazo de vigência e proteção diverso do da obra original. A obra original expirou em 1949, tendo em vista a sua publicação em 1893. E a Warner Chappell, que alega ser a titular dos direitos autorais sobre Happy Birthday to You, diz que a vigência desse direito se estende até 2030. Contudo, o juiz George H. King, no caso Rupi Amara e outros versus Warner Chappell Incorporation e outros, agora em setembro decidiu que Happy Birthday to You não é mais protegido pelo direito autoral. O professor Robert Brain, da Universidade George Washington, tem um ótimo artigo sobre os direitos autorais acerca de Parabéns a Você, ou melhor, Happy Birthday to You, em que ele aponta 3 fragilidades principais no argumento da Warner. Um que se referiria à aquisição do direito, alguns problemas quanto à renovação da vigência e também alguns problemas quanto à identificação do titular original do direito autoral. Pois o juiz George H. King acatou justamente o argumento segundo o qual o direito autoral originário não teria sido designado, de modo que não é possível saber quem teria criado a letra de Happy Birthday to You. A publicação de 1935, tomada como parâmetro, indica Mildred como autora da melodia, mas não traz a indicação de quem seria o autor da letra, indicação que em outras músicas da mesma publicação estão presentes. Então, de acordo com esse entendimento de um juiz de Los Angeles, um juiz federal, mas em Los Angeles, de acordo com esse entendimento, não podem mais ser cobrados direitos autorais sobre a execução de Happy Birthday to You. Happy Birthday to You, contudo, não é Parabéns a Você. Sobre Parabéns a Você, a história ainda é um pouco diferente. No Brasil, por quase toda a primeira metade do século XX, não se cantou Parabéns a Você. Quando muito, fazia-se uso da versão original Happy Birthday to You. O musicólogo Vasco Maris, membro da Academia Brasileira de Música, tem uma versão dos fatos. Em seu livro A Canção Brasileira, nos conta que por volta de 1940, Vicente Paiva, diretor da orquestra do Cassino da Urca, notou que os fregueses estrangeiros, por ocasião do aniversário de alguns dos presentes, cantavam o estribilho Happy Birthday to You. Para agradá-los, então, o maestro preparou uma pequena orquestração e, como resultado, em pouco tempo, todos passaram a cantar aquelas palavras. Essa circunstância fez com que o radialista Almirante, a mais alta patente do rádio, promovesse na Rádio Tupi um concurso para que se escolhesse uma letra em português e que se amoldasse a Happy Birthday to You, contendo fórmulas comuns da saudação e sem invocativo especial. Almirante foi mais que um radialista
e teve papel de grande relevância na valorização da música popular. Estaria também entre os seus primeiros historiadores. De volta ao concurso de quadrinhos, um júri formado por 3 imortais da Academia Brasileira de Letras escolheu, dentre 5.000 inscrições, o versinho de Berta Celeste Homem de Melo como vencedor. E desde então, a letra de Berta Celeste, inscrita sob o pseudônimo de Léa Magalhães, junto com a música de Mildred Hill, tornou-se a música oficial das comemorações de aniversário no Brasil. Parabéns a Você é uma obra derivada. Então poderemos imaginar que parte dos direitos autorais pertence à autora da letra em português e parte aos titulares da obra original. Mas no Brasil aconteceu uma coisa assim interessantíssima. Em 1978, o produtor musical Jorge Gambier, sob o argumento de produzir um disco infantil, quis aumentar o tamanho de Parabéns a Você e colocou mais uma parte. Desde então, ele tem sido ou foi considerado como autor também da versão nacional de Parabéns a Você. Gente, o mundo é muito pequeno. Eu fui me informar sobre esse disco e eu descobri que era um disco infantil chamado Disco Baby, que minha mãe me deu em 1979. Esse disco é uma coleção de músicas infantis folclóricas, Marcha Soldado, Ciranda Cirandinha, só que num formato de música de disco, discoteca. E, na verdade, em meio a essas várias músicas, aparecia o Parabéns a Você. Era interpretado por uma banda com 3 moças, chamava As Melindrosas. Sabe quem eram essas moças? Sula Miranda, Gretchen e a irmã delas, Yara. E esse produtor, Jorge Gambier, é o irmão delas. Ou seja, o irmão da Gretchen, o irmão da Sula Miranda. Isso aqui está parecendo Belo Horizonte, é muito pequeno esse mundo. E até pouco tempo atrás, até eu acho que 2009, Jorge Gambier recebia direitos autorais pela execução de Parabéns a Você. Após a propositura de uma ação e posterior acordo, foram fracionadas as partes e a estrofe, criada pelo produtor, passou a ser tratada de modo distinto do verso da quadrinha que foi o vencedor do concurso em 1942. Segundo o ECAD, no primeiro trimestre de 2015, foi a música mais tocada em sua categoria, posição que já vem repetindo há alguns anos. No Brasil, Parabéns a Você continua protegida pelo direito autoral. E considerando que a senhora Berta faleceu em 1999, o direito autoral estará em vigência até 2070. E é isso, pessoal. Acho que podemos ficar por aqui. Eu sei que esse vídeo, apesar de relativamente grande, não é o suficiente para responder e esclarecer todas as dúvidas que decorrem do conhecimento dessa história. Mas é para isso que serve a sala de aula e é para isso que servem os comentários do vídeo. Aqueles que tenham chegado até aqui, eu agradeço e espero que possamos nos encontrar numa nova oportunidade para uma outra reflexão extra classe. Obrigado por assistir e até a próxima.